Você já fez jejum, passou dias jejuando, tirou um tempo para oração, buscou a Deus com toda intensidade e nada mudou? Você diz assim: ai, a situação continua a mesma, a minha casa continua aquela bagunça, o meu marido, pelo amor de Deus, o que eu faço? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Meu nome é Marina Braz Braga. Eu e meu marido somos criadores do método Cama, Mesa e Bíblia. E aqui neste canal nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre a profundidade da cama, da mesa e da Bíblia para sustentar o relacionamento, para sustentar o casamento. E eu quero falar com vocês isso hoje, um pouco sobre essa parte, a Bíblia. Quando a gente fala Bíblia, não é só a leitura da palavra, mas é tudo que está envolvido as disciplinas espirituais. E muitas mulheres, elas falam: eu estou fazendo as disciplinas espirituais, mas nada está mudando. O que está travando? E eu quero falar com vocês como ser ouvida de verdade. Por que o seu jejum pode estar sendo travado e você não está vendo resultados? Então, abra o seu coração hoje, esteja disposta a aprender com humildade e já aproveita aí com humildade, curte esse vídeo, se inscreva neste canal, receba aqui conteúdos que vão te ajudar a edificar o seu lar. Então vamos para essa parte do método, é cama, mesa e Bíblia. A pessoa fala: Marina, eu fiz até o desafio dos 7 dias para o amor, eu li a Bíblia, eu orei, eu jejuei. E jejuar, gente, das disciplinas espirituais é uma parte muito difícil. Quem aí não acha, eu acredito ser uma parte difícil você parar, deixar de comer aquilo que você gosta, tirar por um tempo algo, ou às vezes também você tirar totalmente por algumas horas ou até mesmo dias. Não é nada fácil. Só que aí você se coloca nessa brecha aí, você vai. E aí você também está orando, mas nada está mudando. Eu me identifico, eu sei que é difícil. Eu entendo como é complicado. Talvez você ainda continua. Você vai lá, faz isso todo, se esforça. É pelo esforço. E você está vivendo um casamento frio, os filhos também continuam distantes, o coração está carregado, eu não consegui ainda perdoar. Então, eu não sei o que está acontecendo com esse jejum. Mesmo depois de ter feito 7 dias para o amor. Não sei o que está acontecendo. Eu fiz o jejum, a oração, não consegui fazer muito bem a outra parte, não, sabe? A parte da mesa, essa da comunhão, foi mais difícil. A parte da cama, tá aí um pouco aí a sua resposta. Porque não adianta você levantar de madrugada, ler a Bíblia, mas por dentro ainda carrega mágoa. Você levanta de madrugada, tá lendo a palavra, mas acorda, seus filhos acordam, você não consegue nem declarar bênção sobre a vida dele. Você vai lá para chamar seu marido: acorda, homem. Ou então nem acorda, azar é dele, deixa ele perder a hora. Como assim? Então não adianta você se esforçar para fazer aquilo que é espiritual, mas também não estar se esforçando para fazer aquilo que é emocional, aquilo que é físico. Precisa de ser esse esteio, cama, mesa e Bíblia, por isso que é um método. Não adianta você querer fazer só uma parte, você tem que fazer a totalidade da parte, a totalidade do método. Às vezes a pessoa fala assim: ah, não, mas ainda eu tô assim, me esforçando, mas eu ainda estou com aquela raiva do meu marido, por isso que eu não consigo estar na totalidade com ele, ali na comunhão. Na comunhão tá falando mal, aí a pessoa tá reclamando, acontece uma coisinha, ela tá lá reclamando, ela tá falando mal da amiga que fez alguma coisa com ela no trabalho, não conseguiu ainda perdoar, ou então tá: ai, a sogra, ô gente, a sogra, minha mãe não me entende, ela só fez tudo de errado e agora quer que eu dê certo. Como que vai dar certo? Porque o jejum é para mortificar a nossa carne, para gerar arrependimento. Esse jejum onde é orgulhoso, onde está cheio de aparência, mas vazio de arrependimento, isso não toca o coração do Senhor. E entender, primeiro ponto, fiz o contexto aqui, né, dessa dificuldade, mas o primeiro ponto: o jejum não é uma moeda de troca.
Ele não é uma barganha. Ó Deus, eu vou jejuar, eu vou orar e aí o Senhor vai me dar. Não, isso é para mudar você. Repete comigo. O jejum é para mudar eu. É para mudar o meu coração. É para mortificar a minha carne. Não é, ai, agora o céu vai se abrir, as bênçãos vão descer porque eu estou jejuando. Não. É para você ficar em total consonância com o Espírito Santo e receber dele. Olha, nisso você está errando. Sabe aquela aflição que vai dando quando você sabe que está errando? Você sabe que errou. Eu passei por isso esses dias com meu marido. A gente teve um desentendimento, estávamos no carro, eu sabia, foi rápido, eu comecei a sentir, eu tenho que pedir perdão. Mas aí eu falo assim, não, daqui a pouco. Aí nós só fomos aproximando do nosso destino e eu não tinha pedido perdão. A gente sabe, porque quando você está nesse alinhamento, o Espírito Santo começa a te incomodar. Só que muitas de vocês estão sendo incomodadas e não está mudando a postura. Não faz aquilo que é difícil, gente. Eu não estou falando aqui, é fácil. Virar para a pessoa, mesmo que você fale assim, ela estava mais errada do que eu. A gente sempre fala assim, né? Ela estava mais errada que eu. Meu marido erra muito mais que eu. Te amo, meu bem, brincadeira. Mas a gente tem que ter o coração humilde e saber, não. Independente se ele estava errado, eu errei. Então eu vou pedir perdão. E é o perdão sem justificativa. Eu errei porque você fez dessa forma, você falou comigo assim. Não, é pedir perdão. O nosso primeiro passo é esse, pedir perdão e ter o coração arrependido. O jejum ele vai servir para isso, para chamar a sua atenção, para esse arrependimento. E aí veio esse arrependimento, você pede perdão. Às vezes a pessoa pede perdão e não arrependeu. Aí também é outra coisa, por isso que ela fica carregando aquela mágoa. E aí a gente pode ler na palavra que acontece não só dessa mágoa que vem quando a pessoa está fazendo jejum. Mas ela, igual eu falei, a pessoa está lá jejuando e aí no dia mesmo do jejum, vamos dizer, esse jejum que a gente tem, que a gente tira algumas horas, ela está brigando, está discutindo. Ela não tem a humildade de falar, gente, hoje seria um dia para eu estar mais concentrada em orar e eu estou abrindo a minha boca para ficar falando. Não é assim. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu quero abrir com vocês, eu quero que vocês abram a Isaías 58, porque isso não acontece só aqui no Brasil, não acontece só com você na sua casa, não acontece só comigo, isso já acontecia. E o Senhor, conhecendo o nosso coração, Ele nos deixou a instrução, Ele nos corrige, e a gente tem que estar, por isso que a gente tem que ler a palavra. Aí eu vou só jejuar. Não, é jejuar, orar e ler a palavra. E ler a palavra, quando eu falo lá de ler, medite nesse versículo, rumine. Mas eu não sei fazer isso. Eu gosto muito de uma frase que a Joyce Meyer fala. Ela diz assim, se você sabe ficar falando, refalando, se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Então, ao invés de gastar seu tempo preocupando com alguma coisa, preocupando com algo que aconteceu, você vai gastar seu tempo preocupando com a palavra. Então vamos abrir lá em Isaías 58, versículo 3, diz assim, o povo perguntando para Deus, que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome? Porque é isso, o jejum, aonde não há esse arrependimento, essa mudança de atitude, é passar fome. É uma dieta. E às vezes não vai dar nem resultado, porque a pessoa fica ali. Ela para um tempo de comer, quando volta a comer, come até os ladrilhos da casa. Então, por que está com tanta mágoa? Porque quando você está, gente, isso eu posso falar. Quando você está jejuando e você está limpando seu coração, quando você volta a comer, você não volta desesperado. Porque você entende que o seu alimento não é a comida, não é a bebida, não é o alimento físico. O seu alimento é fazer a vontade do seu Pai. O nosso alimento é fazer a vontade do nosso Pai. Então já começa aí. Mas voltando aqui, no versículo 4 ele diz assim, o Senhor responde, a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram seus empregados. Aí tem gente que dá desculpa e fala assim, então no dia de jejum eu não posso trabalhar. É cuidar dos seus negócios, não é a época que eu não posso trabalhar.
Ah, eu vou deixar de fazer jejum porque eu não vou poder parar de trabalhar. Aí não vai fazer jejum, também não vai mortificar a carne. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejum assim eu vou ouvir as suas orações? Há um tempo atrás, eu fiquei um bom tempo, não quero nem falar detalhe, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não se exobedecer com aquilo que a gente faz. Mas eu fiquei um tempo fazendo jejum, e aí chegou uma hora que eu senti de Deus, chega, não faz mais. Fique agora sem fazer. Aí eu fiquei assim estranho, sabe o que que era? Eu tava nesse ponto aqui, sabe? Quando você fica jejuando e fica só cuidando das suas próprias coisas, você só tá jejuando e pedindo, Deus faz isso para mim, Deus eu tô jejuando em prol disso, daquilo, mas você tá esquecendo que o jejum é para mortificação da sua carne. Aí você tá esquecendo que você tem que estar jejuando pedindo ao Senhor, Deus, me transforma. Mas você tá só pedindo outras coisas, só os seus negócios. E aí eu entendi isso. E quantas das vezes que além de fazer só porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que meu marido mude. Aí você está esquecendo, Deus, muda eu, me muda, transforma meu coração, transforma minha língua, fecha minha boca, me ajuda a parar de reclamar. Mas você não está pedindo, Deus, eu quero isso, é o jejum, a oração com lista de pedidos. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que a gente jejue, que a gente esteja conectado a Ele, não porque a gente quer ter algo, mas pelo aquilo que a gente já tem, que é a presença dEle. Então, quando Deus vai falando aqui, o jejum que Ele aceita rompe as cadeias internas, não apenas muda o cardápio. Então, o jejum que o Senhor aceita é aquele que muda nós, que muda o nosso interno. Não que você está mudando só seu cardápio. E fazendo a conexão aqui, porque a gente, você está falando só lá do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a gente vê também o jejum como forma de preparação para aquilo que a gente vai viver, para a gente saber fazer boas escolhas. Não é porque eu preciso escolher isso, então eu vou jejuar porque. Não, você tem que estar se preparando. Não é porque quando chegou o problema que você vai jejuar. Aí agora que eu estou tendo problema no casamento, eu vou jejuar. E cadê o jejum também? Eu vou jejuar em agradecimento. Deus, tá tudo dando certo. Cadê esse jejum? O jejum é um lugar de esvaziamento real da alma, do controle, do desejo de nós, porque eu quero. É para deixar esse desejo da carne e querer as coisas do alto, querer ser transformado pelo Senhor. E aí eu quero trazer para vocês, porque eu sempre vou trazer aqui soluções práticas, não vou só te falar. Uma solução prática é você se inscrever nesse canal, é compartilhar, aumentar as pessoas que têm o entendimento do que é viver uma vida com um propósito não só de, estou fazendo, mas é uma vida de constante transformação, num propósito onde o casamento, você tem no casamento como uma aliança sagrada. Então, você precisa de compartilhar com sua amiga, para ela também estar com você nesse mesmo propósito. Mas quero primeiro dar aqui sinais de que o seu jejum pode não estar funcionando. Você jejuma, mas evita conflitos. Então, para e pensa assim. Se você está jejuando, mas você não quer resolver os conflitos, você não quer pedir perdão, você não quer ser sincera, você não quer contar as coisas que você fez que foi errado, porque aí, não, estou jejuando, mas eu acabei que há um tempo atrás, eu comprei uma roupa, guardei assim, e agora eu estou usando, meu marido nem sabe que eu comprei essa roupa. E ele falou, não comprei nada, nós estamos num tempo apertado. Aí você foi lá, fez jejum, mas não contou o que aconteceu. Você jejuma, mas continua julgando e falando mal. Aí fica falando mal da fulana, da cicrana, fala mal do marido. Gente, eu já pedi perdão pro meu marido. Falei assim, amor, me perdoa. Foi até um dia depois de... Eu estava me preparando para jejuar. E aí eu lembrei, a gente estava ali orando. Aí eu falei, gente, eu tenho que pedir perdão, porque eu falei mal. Eu tenho falado mal. A gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas que a gente se conecta nos leva a cometer
pecados, não é porque a pessoa peca e estou aprendendo com ela. Não, é aquilo que já estava também ali em você. Era aquilo que já estava. Então, eu pedi perdão para meu marido nesse tempo. Você jejua, mas não se arrepende, só quer que Deus mude o outro. Essa aí. Eu tô santa. Porque eu tô santa, porque eu tô jejuando, eu tô orando. Quem tá precisando de mudança é meu marido. É meu marido, são os meus filhos, meninos que não mudam. Uai, gente, uai. Dá pra perceber que eu sou mineiro. Mas uai, que trem é esse? Como que você vai querer que os seus filhos mudem se você não tá mudando? Você jejua, mas usa isso para provar que tem mais espiritualidade. Não. Nesse caso, não. Eu não tenho nada de errado, porque eu estou jejuando. Mas o outro não está fazendo nada. Um dia eu ouvi um marido falando sobre isso. Falou assim, não entendo essa mulher. Sai, vai para a igreja, chega, parece que chegou com os 7 demônios expulsados de outra pessoa lá, porque chega tocando terror em casa, ao invés de chegar trazendo a paz, chega trazendo problema para casa. Ainda vai para a igreja cedo, não faz nem almoço, aí quando a gente vai ver, a gente vai almoçar 3 horas da tarde. Como, gente? Como? Não adianta. Eu sei que é difícil. Marina, você está colocando um peso em nós. Não receba com amor e com humildade. Peça ao Senhor. Quando vá começar a jejuar, peça a Deus. Deus, olha meu coração. Mostra para mim aquilo que não está bom. Sabe? Tenha essa humildade, esquadrinha o meu coração. Vê se há em mim algo que não está bom. E tire aquilo que está bom, potencialize. E aí, antes de jejuar, peça ao Espírito Santo para te sondar. Senhor, o que tem dentro de mim que precisa morrer nesse jejum? Porque o jejum é isso, para mortificar as nossas más vontades. O que há em mim que eu preciso consertar? Peça perdão para quem você precisa. Como eu dei o exemplo aqui, eu precisei de pedir perdão para o meu marido, eu precisei de confessar um pecado. Mesmo que você ache que não está errada, libere o peso, sabe? Porque às vezes a gente acha, não, porque a pessoa errou mais. Mas se teve a briga, não é aquela coisa. Tem o ditado popular, quando um não quer, dois não brigam. Então é isso. Pare de usar o jejum como barganha. Foi o primeiro ponto que eu falei. Jejum não é moeda de troca. A gente precisa entender que a gente não quer o Senhor responda pelo que a gente faz, mas pelo aquilo que nós já somos. Nós já somos filhos amados. Nós já somos mulheres que são chamadas para edificar. Então, o Senhor não vai responder porque você jejuou mais ou deixou de jejuar. Porque eu fiz os 7 dias. Teve uma pessoa que falou comigo assim, olha, eu fiz durante os 7 dias, eu não consegui todos os dias fazer jejum. Não sei se as coisas vão mudar. O Senhor conhece o seu coração. Assim como diz lá em Isaías 58, depois lê o capítulo todo, é Deus mostrando para eles, olha como está seu coração. Então, às vezes você está querendo se preocupar com algo que parece grande, mas na verdade tem algo muito maior aí te impedindo de ser escutada do que se o jejum está sendo feito da forma certa ou errada. Jejum é por transformação, não por troca. Então, Senhor, me muda antes de mudar o que está ao meu redor. Essa tem que ser também a nossa oração. Não é igual eu falei com vocês, quando eu estava algum tempo ali jejuando, eu não tenho que chegar, Deus, eu estou jejuando porque eu quero isso, aquilo outro. Não, Deus, eu estou jejuando porque eu preciso me fortalecer. Eu preciso que o Senhor me mude, que o Senhor transforme o meu caráter. Antes do Senhor mudar tudo ao meu redor, eu preciso que eu seja mudada. E eu quero fazer para vocês esse convite, jejum. Não deixe de jejuar, não deixe de participar do desafio 7 dias para o amor. Nós temos ali o jejum, temos os pais intencionais, se você é mãe ou pai. Nós temos também os pais intencionais, onde também um dos pilares é o jejum. Sempre vai ser, gente, sempre vai ser a palavra de Deus, o jejum e a oração. As disciplinas espirituais, ela fortalece o nosso espírito, mas que nós possamos estar com o coração humilde, com o coração disposto, não só obedecer, fazendo as disciplinas espirituais, mas sendo transformado dia após dia. E uma última coisa aqui que veio em meu coração,
É porque às vezes a gente acha também, vou jejuar, virei a santa, não vou ficar nervosa, não vou gritar, não vou perder o controle. Não é isso, só vai acontecer quando a gente estiver na eternidade com Cristo. Enquanto isso vai errar, arrepende, vai errar, arrepende, e vai sendo assim. E vai pedindo a Deus todos os dias para nos transformar. E agora eu quero pedir, se você ficou até agora, curte esse vídeo, se você não curtiu, compartilhe com alguém e não deixe de estar conosco nos nossos grupos dos Pais Intencionais e dos Chamados para Edificar. E até mais. Deus abençoe a sua vida.